Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Aprender a servir. Este é um aspecto importante na nossa vida. Será que entendemos o que significa servir? E a gente precisa entender sobre o reino de Deus, pois se não entendermos o reino de Deus e não entendermos sobre servir, nós não compreendemos a vontade de Deus e não compreendemos o que devemos fazer e nem como devemos fazer neste mundo. Por isso, lá em Lucas, no capítulo 22, 24 até o 27, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Isso que a gente precisa entender. Pois se não entendermos que o reino de Deus se trata de servir, se trata de serviço para as pessoas, não na expectativa de a gente alcançar alguma coisa. Não se trata de alcançar alguma coisa, de fazer para alcançar. Mas se trata de uma oferta, de entendimento, de conhecimento. A gente precisa, todo o fundamento do reino de Deus está em, primeiramente, a gente conhecer o Pai, caminhar no sentido de conhecer o Pai. Nós somos salvos pela graça de Deus, somos salvos por causa do amor de Deus em nosso favor, por meio de Jesus Cristo, que se ofertou por nós para morrer naquela cruz, para que pudéssemos comprar para Deus, nos libertar do domínio do pecado. Mas tendo sido reconciliado com Deus, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O que é o desenvolvimento da salvação? Se trata de um processo de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a Deus. E à medida que nós conhecemos, nós vamos rejeitando o pecado em nossas vidas, ou seja, nós santificamos o nosso procedimento, ou seja, a nossa maneira de agir. É nisso que trata o reino de Deus, ou seja, deixamos de viver segundo uma perspectiva natural e passamos a viver segundo a perspectiva daquilo que o Pai quer nos ensinar e nos revelar. É disto que fala o reino de Deus e é nesta jornada de conhecer a vontade, de entender o que Ele fez por nós, de compreender quem Ele é, de compreender sua natureza, o seu caráter. E à medida que a gente cresce nesse conhecimento, em intimidade, nós não vemos outra opção a não ser nos ofertarmos, sermos como Cristo, imitarmos Cristo em sua atitude, pois Ele revelou o Pai nisto. E à medida que nós compreendemos e conhecemos, há um desejo ardente de cumprir, de fazer a vontade de Deus realizada, de expressarmos o seu amor pelas pessoas. Não que nós temos esse amor, mas nós recebemos esse amor de Deus. Ele não se origina em nós. Não se trata de nos empenharmos para alcançar, para sermos, mas é derramado em nossas vidas do amor de Deus para que a gente expresse e revele este amor ao mundo. Mas mais do que isso, nós fomos capacitados, nós fomos habilitados, nós recebemos o poder para viver neste mundo como um filho de Deus. E nós temos que entender que é nosso papel revelarmos Cristo. Ele nos confiou o reino. Assim como o reino foi confiado a Cristo pelo Pai, assim Ele nos confiou. Para que a gente, neste mundo, vivamos como Ele, expressemos e revelemos o Pai ao mundo. Disso é que se trata o reino de Deus, disso é que se trata o processo de conhecimento de Deus. Conhecer, compreender quem Ele é. E fazemos essa caminhada à medida que nós crescemos e amadurecemos e buscamos da vontade do Senhor. Não existe outra maneira.
E é importante entendermos isso, pois viver o reino de Deus é vivermos neste mundo como Cristo viveu, servindo as pessoas. Mas esse servir não se trata do serviço pelo serviço, mas é do serviço que expressa e que revela o Pai, que revela o conhecimento do Pai. Fazemos como uma oferta, como alegria, para que outros possam conhecer o Pai. É disto que fala o reino de Deus, é disto que nós precisamos entender que é a maneira normal de vivermos. Não se trata de querer estar acima das pessoas, de ser melhor do que as pessoas. Não é disto. O reino de Deus não se trata disso, mas se trata de expressarmos e revelarmos o Pai ao mundo. Só isso. Nada mais, nada menos do que isso. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai e sermos instrumento desta justiça. Instrumento e expressão do Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.